Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de janeiro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. É assim que conceberás em teu seio e que de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. E todos vós que sofreis injustiças dos seres humanos, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, reconhecendo que também não sois irrepreensíveis. Isso é caridade, mas é igualmente humildade. Lacordaire, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: ser indulgente com os defeitos dos semelhantes. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a atenção necessária para não deixar passar, sem aproveitar as oportunidades de ser justo. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, ajude-nos a trabalhar em nosso íntimo a melhor oportunidade que temos para desenvolver a justiça e desenvolver também o amor, a caridade, a compaixão. Graças a Deus. Meus amigos, hoje sábado, costumeiramente nós teríamos as atividades de evangelização, a campanha, mas devido ao recesso de fim de ano, nós agendamos a campanha de Fraternidade Alta de Souza para o próximo sábado, porque a nossa equipe ficou muito diminuída por causa do recesso. Então, alguns estavam viajando, estão chegando, até organizar toda a parte administrativa deles. Então, a gente resolveu não atropelar tudo e no próximo sábado, dia 11, nós vamos retomar as atividades da campanha de Fraternidade Alta de Souza às 7 horas da manhã. A evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos vão começar em fevereiro, assim como também os cursos da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Você quer conhecer mais sobre as casas espíritas do programa Concafras? Está curioso? Olha, se programe, entre lá no site www.concafras.com e lá você vai encontrar as cidades que vão sediar a Concafras. Aqui no Mato Grosso, a Concafras acontecerá em Sinop na semana do Carnaval. Então, olha, se fosse você, eu não deixaria passar em branco essa tarefa. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Hoje faz 10 dias que estamos estudando a primeira carta de Pedro. Com efeito, para isto é que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Testemunho. Muitos se queixam da luta moral em que sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo.
não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas, mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, em face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, em favor do bem geral, uma vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus, simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual em que nos compete atingir. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 171. Meus amigos, os ensinos que Pedro traz para nós, lembrando o Evangelho de Jesus, Pedro bebeu da fonte. Lá no livro Jesus no Lar, o Neio Lúcio coloca para nós a convivência de Jesus com Pedro. Jesus vivia ali na casa de Pedro. É uma casa simples, onde os pobres, as pessoas mais carentes, as pessoas doentes se sentiam melhor, mais aconchegada. Então Jesus estava naquela casa e ali Pedro bebeu tudo de Jesus, né? Bebeu a fonte que é o Cristo. E então nós fomos chamados para o Evangelho. E até esses dias, na quarta-feira, durante o Evangelho Terapia, a gente conversando com as pessoas que se encontravam em nossa casa espírita, a gente fizesse um levantamento do dia que nós começamos a ir para o tratamento espiritual, como que nós éramos e como que o que que nós nos tornamos após esse início de tratamento, seja de uma semana, seja de mais de 2 meses em tratamento, ou aqueles que gostaram da doutrina espírita e continuam indo porque gostam de estar lá, sentem bem. E a gente percebe que quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê o tanto que a gente já melhorou e porque o Espiritismo ele abre a nossa mente para a verdade do Evangelho. Aquela parte que fica todas as escuras, a doutrina espírita clareia. E é isso que faz com que as pessoas gostam de estar lá. E não é só isso, é a simplicidade também das pessoas, né? Não tem, você não vai para um desfile
de modas, né? Você vai lá para estudar o Evangelho de Jesus. Então você não vai para mostrar roupa, que você mostrar calçado. Então é isso que as pessoas se sentem em casa para estudar o Evangelho, porque a importância é a modificação moral que o Evangelho nos faz. Nós queremos adeptos, queremos mais seguidores do Evangelho de Jesus na doutrina espírita? Claro que sim. Mas o objetivo principal nosso não é angariar adeptos, é angariar pessoas que sejam melhores lá na religião dela, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela de qual grupo religioso que seja. Lá ela vai ser uma pessoa melhor na vida. Esse é o objetivo do Espiritismo. Ajudar as pessoas a serem melhores, desconstruindo todas aquelas ideias que arrojam na nossa cabeça do pecado, da condenação, como se a gente nascesse aqui e fôssemos totalmente infelizes, porque estamos num castigo, que Deus é punição. E isso leva essa ideia, essa ideologia ou teologia criada para poder massacrar o indivíduo, fazer o indivíduo se encaixar e ficar preso, ela mata o indivíduo. Ela não traz vida. E Jesus é vida, Jesus é libertação, Jesus é transformação. Então a gente vai se modificando. Olha o que o Emmanuel traz para nós. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia. Então é isso que o Evangelho de Jesus faz na gente, a gente se transforma, a gente se modifica. É claro que nós não somos santos. Aquilo que a gente já conversou várias vezes, às vezes a gente consegue avançar 10 degraus. Acontece um fato na nossa vida que às vezes a gente ainda não esperava aquela situação, a gente regride 15 passos. Mas essa é a vida, é a transformação, é uma constância na nossa vida. Mesmo que a gente regrida, a gente vai ter mais maturidade para avançar. Sem as ilusões da vida, sem aquelas conversas inadequadas para a gente não perder o cliente, né? Não é nem o fiel, é para não perder o cliente. Então, nós passamos por esses processos de burilamento para que a gente possa melhorar. Daí daquela ideia, parece que a gente está sofrendo mais, estamos passando por mais provas. Não é que nós estamos mais esclarecidos e compreendendo melhor as questões da vida. Então, meus amigos, busquemos sempre avançar na tarefa do bem, para que possamos, de fato, estar no caminho certo, que é Jesus. Então, todos nós somos chamados a dar o testemunho, independente onde nós estivermos. Então, vamos nos preparar para a nossa prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, irmãos que nos amam e também irmãos que amamos. Nós somos gratos por todos os dias recebermos de Emmanuel estas pérolas maravilhosas que nos ajudam a abrir nossas mentes, a abrir nossos sentimentos para o melhor de nós. Sabemos, Jesus, que somos fracos e que em vários momentos, por mais que nós declaramos a fé em Ti, nós sabemos que em algum momento nós vamos ter falido, vamos duvidar. Mas vem, Jesus, em nosso auxílio. Sabemos que o Senhor está conosco sempre, todos os dias. Nós que pela nossa ignorância,
pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, nos afastamos de ti. Ajude-nos, Senhor, a todos os dias trilharmos do caminho do bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.